E doutor Borges, agradecemos aqui pela sua visita, governador, desta manhã de segunda-feira, iniciando a semana aqui na 95 FM. Bom dia. Bom dia a todos da 95, bom dia a meus amigos, minhas amigas de Jiquié e da região. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Essa cidade que me adotou e que eu adotei, e que é a paixão da minha esposa, que aqui nasceu e graças a Deus ela me ajudou a cuidar dessa cidade e está ajudando. E hoje é um dia muito feliz, confesso, um dia especial para mim, muito especial para ela. Nós vamos entregar mais uma etapa de um gigantesco investimento que nós fizemos e estamos realizando no Prado Valadares, que é o Hospital da Criança. E aqui eu quero fazer uma homenagem a ela. Ela concebeu a ideia, concebeu o projeto, inclusive arquitetônico, e eu confesso para vocês que quando ela me mostrou a primeira vez, eu disse, um hospital com a imagem de castelo? Ela sim, a imagem de castelo, porque uma criança que vai para o hospital vai sofrendo, vai preocupada, a família vai preocupada, e quando ela chegar e ver um castelo, isso vai amenizar o sofrimento. Ela vai ter a sensação de estar entrando num castelinho, e se dentro tiver vários equipamentos de princesa, bonecos, desenhos, alguns brinquedos, isso vai ajudar a diminuir esse sentimento. E aí, para completar minha alegria, minha felicidade, minha filha mais velha, eu faço questão de ler aqui a mensagem, eu até me emocionei há pouco falando dessa mensagem. Ela disse que ontem à noite, à tarde da noite, me passou a mensagem. Ela disse, pai, eu estava mostrando a Juju, que é minha neta, a foto do castelinho, e mostrei ao hospital que vovô fez para as crianças lá em Jiquié. Aí disse que Juju respondeu, mamãe, quando eu ficar doente, você me leva para esse castelinho? Então, ou seja, isso dá a demonstração do que é importante. E aí minha filha completa, botou a foto da minha mãe lá na favela, aqui vocês podem ver a foto. Sim. Quando minha mãe na creche, ela aqui pequenininha, aqui a minha filha mais velha pequenininha, essa está na cola, e aí as outras crianças estavam lá na creche, e ela mandou a mensagem dessa foto dizendo, pai, essa frase é para você, você não sabe o quanto caminhei para chegar até aqui, parabéns, muito lindo e acolhedor esse hospital, e pensar que essa sementinha foi plantada por ela, ou seja, minha mãe. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Te amo e me orgulho da sua trajetória. No final das contas, a vida da gente, o que importa é o que a gente conseguiu fazer por tanta gente. Então, uma mensagem linda e que me emociona. E, de fato, quando a gente olha o que nos emociona, nos alegra nessa nossa existência aqui na Terra, é o que a gente conseguiu fazer para as pessoas. E na sexta-feira eu estava em Conquista, acompanhando a Feira da Saúde, que hoje acontece aqui, a praça está cheia ali. São 3 dias, então hoje, amanhã e quarta, e se precisar a gente estende mais dias aqui, a gente prolonga mais dias. A frase que eu mais ouvi na sexta e me emocionou muito foi obrigado por cuidar da gente. E essa frase me emocionou porque eu cresci na minha infância e na minha adolescência, vendo as pessoas lá na favela onde eu nasci, em Salvador, na Liberdade. Foi a frase que eu mais ouvi as pessoas dizerem à minha mãe, que minha mãe era como se fosse a mãezona da favela, nunca foi candidata a nada, nem a vereador, nem deputado, nunca se meteu em política, mas minha mãe, ela tinha o maior prazer, a realização da vida dela era cuidar das pessoas. E isso traz uma emoção, porque traz lá no fundo, na memória, a memória da minha infância, da minha adolescência, o que eu vi durante essa época. Então, estou muito feliz, hoje é um dia de felicidade. E aí, quem conheceu o Prado Valadares antes, e quem está vendo o Prado Valadares hoje, após essas obras, será um dos 3 maiores hospitais da Bahia, de alta complexidade. Então, hoje a gente entrega esse Hospital da Criança, e em agosto a gente volta para fazer uma nova inauguração, porque a população não está vendo
Mas ao lado daquele prédio ali que a gente inaugura hoje, do Hospital da Criança, vai subir um outro prédio de mais leitos, mais espaços para cirurgias e para outros serviços de alta complexidade. Então, a ampliação do hospital segue e esse hospital está entre os 3 maiores hospitais do estado da Bahia, o que para mim é um orgulho, para minha esposa um orgulho, deixar esse símbolo de cuidado de gente, de cuidar das pessoas, que é o investimento na saúde. Aqui nós já tínhamos feito a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, já tínhamos realizado a Policlínica Regional, então me alegra muito estar aqui hoje, no dia de hoje, em especial aqui dando entrevista aqui a vocês. O governador Rui Costa, o senhor está falando na 95 FM, que é a maior audiência do sul e sudoeste da Bahia, há 36 anos em Jequié no ar, servindo a Jequié e também na região. O senhor falou aí de vários investimentos aqui em Jequié, principalmente na área da saúde, esse grande investimento que é o Hospital da Criança, que será inaugurado hoje, que vai servir a Jequié e a região. Mas tem uma demanda aqui, governador, que sempre chega sempre aqui ao jornalismo da 95 FM, e é a implantação do tratamento de câncer em Jequié. As pessoas sofrem dessa peregrinação, saindo aqui do interior para Salvador, e fazer esse pedido aqui em nome do jornalismo da Rádio 95 FM. Olha, aqui nós já temos esse tratamento na fundação, mas está no nosso planejamento essa ampliação que eu me referi, Sim. A inclusão, portanto, de cirurgias de câncer, inclusive, serem feitas aqui, porque essa nova ampliação, ela tem 2 etapas. Essa primeira etapa do Hospital da Criança e a outra etapa que nós entregaremos até final de agosto, onde nesta nova etapa nós incluiremos aí cirurgias, inclusive de câncer. E eu quero dizer que esse foi um compromisso meu e, graças a Deus, nós estamos implantando, já implantamos em várias regiões. No norte do estado, lá na cidade de Juazeiro, a Unacom, Unidade de Oncologia, já está funcionando. Essas próximas semanas nós devemos inaugurar o serviço no oeste da Bahia, em Barreiras, que não tinha tratamento de câncer, não tinha nem cardiologia nem tratamento de câncer. E agora a cardiologia já está funcionando e também funcionará nas próximas semanas o tratamento de câncer na região de Irecê. Os 2 serviços, um já está funcionando, que é a cardiologia, e vai entrar também em funcionamento agora o serviço de câncer. Estamos implantando lá no extremo sul, na região da Serra Geral do Sudoeste, lá em Caetité, nós implantamos também o Hospital do Câncer, ampliamos o serviço em Conquista e estamos, portanto, colocando no estado todo esse serviço, tanto de cardiologia como de câncer, que não tinha, e aqui também já existe na fundação, mas nós vamos ampliar com essa nova ampliação dentro do Prado Valadares. Existente de que outras obras, né, na área de infraestrutura em andamento aqui no município. O senhor tem informação, se já tem obras aí com datas de entrega, governador, e os valores investidos aqui em Jequié? Sim, antes de falar aqui das outras obras, deixa eu só concluir só o tema saúde, para avisar as mulheres aí que estão, como a audiência aqui é grande, que estão nos ouvindo. Está acontecendo hoje, amanhã e quarta, a Feira de Saúde da Mulher. Todo mundo que chegar lá, que não conseguir ser atendido hoje, vai ser entregue uma ficha para ser atendido amanhã, na quarta, e se necessário for, nós ampliaremos mais um dia ou mais 2 dias. Nós queremos atender todo mundo que vai chegar. Se não der para atender todo mundo no dia de hoje, a pessoa já sai com a ficha com a hora marcada. Isso vale para Jequié e para a região. Mas tem outra coisa que eu quero falar por você, que é mulher que está em qualquer cidade aqui da Bahia ou da região. Nós estamos realizando, já começamos, um grande mutirão de cirurgia eletiva. Ou seja, você, mulher, de qualquer cidade da Bahia, que está nos ouvindo agora, que tem uma cirurgia que não foi feita, porque, infelizmente, as cirurgias ficaram acumuladas. Porque como os hospitais estavam lotados de gente de Covid, a gente não podia fazer cirurgia em muitos hospitais. Então, houve uma avalanche de gente internada por Covid e isso atrasou as cirurgias eletivas. Então, há 3 semanas atrás, eu fiz uma reunião com os prefeitos e prefeitas que são presidentes de consórcio e disse: olha, tomei uma decisão, nós vamos fazer um grande mutirão para zerar a fila de cirurgias.
E aí fizemos um levantamento com os prefeitos, presidentes dos consórcios, e temos uma estimativa de que tem represado mais ou menos 65 mil cirurgias, aí incluída cirurgia de catarata, cirurgia de tireoide, cirurgias de útero, de mama. Então, são 65 mil cirurgias. E qual é a boa notícia? Nós vamos zerar essa fila até final de abril. Então, como é que eu faço, governador? Eu estou aqui na cidade de Aiquara, Puarema, estou na cidade de Lajeado. Como é que eu faço? Eu preciso fazer essa cirurgia. Você procura a Secretaria de Saúde do seu município, procura o posto de saúde do município, diz assim, ó, eu ouvi o governador dar uma entrevista dizendo que até o final de maio ele quer fazer a cirurgia de todas as mulheres que estão precisando fazer cirurgia. Eu estou precisando, como é que eu faço? E aí eles vão lhe encaminhar, porque nós vamos fazer essas cirurgias em todos os hospitais do estado, inclusive aqui no Prado, no hospital de Piauí, que é do estado, no hospital municipal de Jaguaquara e em vários hospitais privados, inclusive, que aderiram ao programa. Nós lançamos um edital convidando os hospitais privados, as fundações e os hospitais municipais para participar. E tivemos, para minha alegria, uma adesão grande, inclusive da rede privada, que vai nos ajudar a alcançar essa meta de cirurgias até final de abril. Então, quero não só divulgar, mas é um serviço público de saúde, convidar você que está aí assistindo, se você tem uma mãe, uma tia, uma avó, alguém de sua família ou vizinho que está precisando dessa cirurgia, avise que você viu a entrevista, viu o governador falar, para ela procurar o posto de saúde da cidade onde você mora, ou a Secretaria de Saúde da cidade, de olha, eu vi o governador dar uma entrevista, ou minha mãe me avisou, minha filha me avisou, e eu quero fazer a cirurgia, estou precisando fazer, porque nós estamos garantindo esse mutirão até final de abril. E inclusive a policlínica, viu? Sim. Vai funcionar em regime de mutirão. Algumas já começaram a funcionar em regime de mutirão a semana passada, outras começarão a partir dessa semana e até final de abril também as policlínicas funcionarão em regime de mutirão, trabalhando à noite, trabalhando sábado e domingo para fazer ressonância magnética, tomografia, diagnóstico de câncer de mama, de colo de útero, exame do coração, de tireoide, enfim. Nós faremos aí um mutirão até final de abril, à noite. Tem policlínica que botou o regime de 24 horas, virando a madrugada, fazendo exame para zerar essa fila. Mas aqui, se perguntou de outras obras... Obras estruturantes, né? Exatamente. Quando eu sair dessa entrevista aqui, eu vou visitar algumas obras aqui do governo do estado que estão em andamento na cidade. A primeira delas que eu vou é a ponte do Mandacaru. A obra está bastante acelerada e ela estará conclusa em maio. Houve alguma mudança no projeto da ponte, Welson? Não, eu sempre, quando chego, eu faço questão de olhar o projeto, depois, porque às vezes o cara chega na implantação, eu aprovo o projeto, na implantação o cara às vezes quer mudar, ou para alguma facilidade o cara quer ajustar. E logo no início da construção da ponte, eu vi que a cabeceira da ponte o cara tinha alterado, porque era mais fácil. Vindo do Mandacaru para o centro. Isso. E eu disse, não, o projeto não é esse, você vai fazer do jeito que está o projeto. E mandei fazer do jeito que estava no projeto. É evidente que era mais difícil, gastava mais, mas não, vai fazer do jeito que está no projeto. Eu não estou botando esse dinheirão aqui para ficar um negócio meia boca, né? Tem que ficar a boca inteira. 100%. 100%. Então, em maio, a ponte estará funcionando, passando o carro, se Deus quiser. Esse é o prazo que a empresa nos deu. A obra já está com 76% de execução e até maio conclui. E também até maio toda a Totilomanto, incluindo o contorno. Então, desde a rotatória do contorno, que já está asfaltando lá, passando pela Totilomanto, as praças, que uma delas já entreguei, outras serão entregues. Então, toda essa obra estruturante que representa a entrada da cidade até a ponte, essa obra toda estará concluída até o mês de maio. Mas hoje também eu vou fazer a inspeção final, a entrega formal, vamos dizer assim, da ligação do asfalto, acesso ao presídio. Ali sai da BR-330, passa ali pelo Parque de Exposições,
todo aquele asfalto chegar até o presídio, a obra do governo do estado, e nós estaremos entregando hoje à população. E eu vou checar se está tudo ok, se precisa de um complemento. Alguém já me soprou que tem uns trechos que tem casa que não foi feito passeio. Eu vou checar, porque se faltou eu vou mandar colocar passeio para o povo poder andar em cima do passeio, não na beira da pista, porque é perigoso. Então, se faltou o passeio, eu vou mandar fazer. Mas tem outras obras também. Tem obras de escolas aqui em andamento. Tem obra de esporte. Nós estamos fazendo 3 obras de esporte aqui. São um complexo esportivo lá no batalhão da Polícia Militar, campo society, pista de atletismo. E apesar de estar dentro do batalhão, não é só para os policiais militares, bombeiros e policiais civis. É para a comunidade usar também. Estamos fazendo um campo society também, com pista lá no CSU, a grama, inclusive, de grama sintética, é um campo oficial, 50 por 30, já está colocada, falta apenas o acabamento no entorno do campo, a obra civil do entorno, e também a recuperação do campo do Joaquim Romão. Nós vamos fazer ali uma grande recuperação, uma requalificação para ficar ainda melhor. São 3 obras de esporte, porque esporte também significa cuidado com a saúde, com a vida. E tem outras obras que nós vamos assinar, obras de escola. Todas as escolas de Jequié passarão por ampliação e requalificação. Algumas já estão em obras e outras ordens de serviço eu dou hoje em outras escolas. As que não começaram ainda, eu autorizo que a obra comece agora. E também autorizo obras importantes, como, por exemplo, a requalificação do anel viário, né? Quem sai ali da rotatória, ali onde tem aqueles tanques da Petrobras, poliduto, né? Um poliduto, e vai pelo contorno, ali é uma BR. Santa Casa, São Judas, Isso, Amaralina. Por lá por fora, ela é BR, mas nós já pedimos a absorção, que o DENIT passe aquele trecho para a gente. Nós estamos fazendo esse projeto. E eu espero, assim que o DENIT passar, nós vamos licitar essa obra até a entrada da César Borges. Então, ali da rotatória até a entrada da César Borges, repavimentar tudo, requalificar, iluminar, para ficar uma avenida também de entrar na cidade. Quem quiser entrar na cidade pela Totti Lomanto já está requalificada. E quem quiser entrar pelo anel viário no início da César Borges também poderá entrar. Esse é um outro investimento que nós vamos licitar aqui também. Além de obras dentro da cidade, como lá no Curral Novo, aquela comunidade eu cheguei a botar emendas quando eu era deputado federal. Nós fizemos pavimentação ali e o deputado Euclides colocou emenda e me pediu. Nós estamos atendendo o pedido dele, com uma parte das emendas, inclusive dele, colocando ali pavimentação ali no Curral Novo, e urbanização também ali na Amaralina, com praça em Amaralina. Enfim, temos obras grandes, médias e pequenas aqui em Jequié, obra de todo tamanho. Governador, inclusive, a Avenida Jequitibá, né? Foi feita a pavimentação, agora fez a sinalização, o senhor vai até fazer uma visita por lá. É onde ele vai entregar agora? Isso. E agora ali tem um problema que foi criado devido ao aumento de veículos, né? Asfalto novo, está todo mundo correndo, é verdade. E aquele cruzamento que tem ali na entrada da avenida, porque tem a BR-330 e o pedestre ficou sem vez naquele local. É uma cobrança também aqui da 95, porque vai ter que sinalizar, colocar um semáforo ali, algo que tem que ser feito naquele trecho. É isso que eu vou dar uma olhada agora. Além de entregar, eu sempre, na hora de inaugurar o vistoriar uma obra, eu sempre dou uma olhada sobre o olhar das pessoas, né, do ser humano, o que faltou. E com certeza já me falaram isso, que faltou em algum trecho passeio, e eventualmente a melhoria da sinalização. Nós vamos olhar com calma. Assim que eu acabar a entrevista aqui, eu vou lá e nós vamos fazer o que tiver faltando de uma sinalização, de passeio, para dar segurança às pessoas, seja aquelas que estão de bicicleta, aquelas que estão a pé, para atravessar e para andar ali. Mas deixa eu anunciar aqui uma outra grande obra que é importante. Nós, ainda nesse primeiro semestre, nós vamos licitar quase 110 milhões de reais de novas obras aqui em Jequié, na área de água e esgoto. Então, nós estamos licitando um investimento de 44 milhões de reais para ampliação e melhoria do abastecimento de água em várias comunidades aqui de Jequié, no centro e em comunidades distantes, e mais 56 milhões. Chegou aqui Jerônimo, secretário de Educação do Estado, está me acompanhando nas entrevistas.
E nós vamos licitar também, ainda nesse primeiro semestre, 56 milhões de obras de esgotamento sanitário, para ampliar ainda mais o esgotamento sanitário de Jequié. Jequié e Conquista são as duas cidades da Bahia com maior cobertura de rede de esgoto, mas nós vamos ampliar ainda mais para chegar nos 100%. Então, até junho a gente licita essas duas grandes obras, são 110 milhões. E quando eu licito a obra, além de melhorar o abastecimento de água, além de melhorar a rede de esgoto, nós estamos gerando emprego. Porque para fazer essas obras precisa empregar gente. Então, assim como o hospital que nós estamos entregando hoje, eu passei ali agora vindo para cá, uma senhora disse: governador, quantas vagas vai ter no hospital? Ou seja, o hospital, o Prado Valadares, virou um grande empregador aqui em Jequié. Então, muita gente, a saúde tem essas duas funções, né? Cuidar das pessoas e também um equipamento que gera muito emprego, assim como a obra de esgotamento e de ampliação de água. Você faz a obra, leva o benefício da água e do esgoto, mas você leva muito emprego durante a execução da obra, o que é importante, né? A construção civil gera emprego para as pessoas. Então, todas essas obras que nós estamos fazendo, além de ter o benefício para a população, tem um benefício para as pessoas que vão trabalhar executando essas obras. Sérgio Monteiro. Governador, pode ter três de uma vez só que o senhor vai detalhando. Qual a informação que o senhor tem em relação à Ferrovia Integração Oeste-Leste, na região do Jequié, duplicação da BR-116, que é uma promessa que foi feita não pelo senhor, né? Foi feita pelo Ministério dos Transportes, que era até 2017, não se cumpriu, e o Distrito Industrial do Jequié? Olha, vou começar pela última. O Distrito Industrial, nós estamos em obra nesse momento. Nós estamos aplicando ali 8 milhões de reais para asfaltar e requalificar todo o centro industrial. Então, eu ontem mesmo, o secretário Marcos está chegando aí, nós vamos fazer também hoje uma inspeção lá, uma vistoria, e ele será completamente requalificado, reurbanizado, melhorado a drenagem, porque ele tem um problema de drenagem, apesar de estar junto do rio, a drenagem não era adequada e isso acumulava água e acelerava o desgaste do pavimento. Então será feito também drenagem. Essa obra está em andamento. A outra que você se referiu foi... Então, já que o senhor veio de trás para frente, BR-116, duplicação. BR-116. Infelizmente, a minha opinião, e a opinião da esmagadora maioria do povo brasileiro, é que o atual presidente é o pior presidente da história do Brasil. Então, ele tem se mostrado incapaz, incompetente, e mais do que isso, tem se mostrado sem nenhum apego, sem nenhuma visão estratégica de desenvolvimento do país. E para piorar tudo isso, ele não gosta da Bahia, não gosta dos baianos e nem gosta do Nordeste. Toda hora faz piada de mau gosto com o nordestino de forma preconceituosa. E ele, infelizmente, na Bahia, ele não fez obra importante nenhuma. Só para você ter ideia, ele teve algumas semanas atrás aqui na Bahia para inaugurar um trecho de estrada de duplicação de Feira de Santana até Sergipe. Essa obra começou com Dilma, a duplicação da 101. Só para você ter ideia. Presta atenção, você que está me ouvindo. Esse trecho, Dilma começou a obra, logo depois caçaram Dilma, tiraram ela, deram o golpe e tiraram ela. Essa obra tem 160 quilômetros. Dilma foi caçada em 2016, não é isso? Sim. Ele veio em 2022, ou seja, 6 anos depois, ele veio inaugurar dos 160 quilômetros, sabe quantos quilômetros? 18. Então, 10% da obra. É impressionante a incapacidade de governar, de realizar deles. E como você acabou de dizer, havia um compromisso do governo federal na duplicação da 116, inclusive com a Via Bahia, que é a concessionária federal, que às vezes muita gente confunde, sabia? Como o nome da empresa leva o nome da Bahia, Via Bahia, muita gente acha que é do Estado. Atrela Estado. Eu recebo, às vezes, várias mensagens no celular ou em entrevistas, pessoas no rádio, quando entram ao vivo, perguntam: governador, a Via Bahia, aí cobram como se fosse uma empresa do Estado ou a responsabilidade fosse do Estado.
o nome da empresa Via Bahia, mas é uma concessionária federal, a responsabilidade é do governo federal. Como, por exemplo, essa rodovia que sai daqui para Ipiaú, está cheia de 330. Eu acabei de passar por ela, que eu dormi lá na cidade de Ipiaú, cheguei aqui hoje, e essa noite eu durmo aqui em Jequié, mas a estrada está cheia de buraco. Está cheia de buraco. Então, eles sequer estão tapando os buracos das estradas federais. Se você passar na 242, que é que vai para a Chapada, toda esburacada. Então, o DENIT na Bahia nunca teve um orçamento tão pequeno para manutenção como tem hoje. Nunca, na história do DENIT, o orçamento nunca foi tão reduzido como é hoje. E, infelizmente, eles não fizeram. E aí a esperança nossa está na vitória de Lula e em janeiro de 2023 a gente retomar os investimentos. E sobre a ferrovia, essa é outra obra que se arrastou muito. A Dilma, em 2016, antes dela sair, eu pedi a ela, eu disse, presidenta, vê se ainda dá tempo de passar essa obra para o governo do estado, porque eu quero concluir essa obra no máximo 3 anos. Me passa essa obra que eu entrego em 3 anos. Infelizmente não deu tempo, porque caçaram a Dilma dela passar para o governo do estado. E eles arrastaram isso até final do ano passado, quando finalmente fizeram uma licitação, já que o governo federal diz não ter dinheiro para fazer a obra, fizeram a licitação e a Bahia Mineração ganhou a obra da ferrovia e está reiniciando essa obra da ferrovia, que será feita pela empresa privada Bahia Mineração, todo o trecho da ferrovia. E nós temos dialogado cotidianamente com essa empresa, e nós queremos não só levar essa ferrovia até o oeste da Bahia, que na atual execução ela só será feita até Caetité, mas nós vamos levá-la até o oeste da Bahia e vamos montar, o nosso projeto, é o projeto original, em alguns lugares, um complexo logístico. E um dos melhores lugares para fazer um entroncamento entre a BR e a ferrovia é aqui em Jequié. É um grande complexo logístico que pode gerar emprego, ou seja, para você embarcar produtos que sejam produzidos, por exemplo, em feira, em conquista, que queira ter como destino o porto, o melhor lugar para fazer esse embarque e desembarque da ferrovia é aqui, fazendo o que alguns chamam de tombamento da carga, ou seja, você colocar a carga na ferrovia ou tirar produtos que vierem pelo porto para botar nos caminhões. Então, o nosso projeto é esse, nós estamos dialogando e o Estado vai participar disso, porque isso não está no contrato deles, então o Estado tem que entrar para viabilizar isso, porque é importante para a Jequié e para a região esse grande investimento logístico em torno da ferrovia. Estamos entrevistando o governador da Bahia, Rui Costa, ao vivo aqui na 95 FM, desta segunda-feira, dialogando e falando de vários investimentos aqui na cidade de Jequié. Vamos falar ainda, falando de infraestrutura, governador, sobre o projeto aí de revitalização do CEAVIG aqui em Jequié, o Centro de Abastecimento. O projeto ficou em 60 milhões de reais, uma obra muito grande, inclusive. O senhor pediu para reduzir, esse projeto e ficou em 34 milhões. Como é que está essa articulação? Não, o projeto originalmente apresentado, basicamente botava tudo no chão, demolia tudo para construir um novo. E eu mandei os técnicos aqui para vistoriar, e as estruturas de concreto, os principais prédios, eles estão intactos, estão em perfeito estado. Então, as estruturas são de concreto, os pilares são grandes, e as vigas de cobertura, todas estão em perfeito estado. Eventualmente que tem corrosão, tem telha quebrada, os arames que prendem as telhas, tudo aquilo tem que trocar. O piso está desgastado, tem que botar piso novo, mas não faz sentido botar tudo aquilo no chão. Aliás, dinheiro não está sobrando, dinheiro está faltando. Então, principalmente dinheiro público. Eu sou daqueles que sou cri-cri, Jerônimo está aqui ao meu lado, que é secretário de Educação. Eu gosto das coisas com muita qualidade, exijo sempre as coisas sejam feitas da melhor forma possível, como eu digo assim, do bom e do melhor. Mas tem que ser racional. Não faz sentido você demolir
uma estrutura que está em perfeito estado e gastar o dinheiro público sem necessidade. Aí eu pedi para reduzir, não para reduzir a qualidade, não o tamanho, mas para refazer a visão do projeto, ou seja, só vamos tirar ou demolir o que está estragado. O que não está estragado não faz sentido nenhum demolir o que está em perfeito estado. As estruturas de concreto, os pilares estão em perfeito estado, então foi essa redução que eu pedi para fazer e os técnicos estão lá, eu tenho acompanhado, houve um primeiro ajuste, agora foi feito um segundo ajuste, para que a gente faça algo com muita qualidade, mas também algo que não jogue dinheiro público sem necessidade fora. Então, toda vez que tem que demolir alguma coisa, eu quantas vezes aqui a secretária de Educação chegou o projeto que minha mão, o cabo disse, vamos demolir essa quadra. Eu digo, demolir por quê? Eu quero ver as fotos. Chega lá, a estrutura só precisa de uma pintura. Eu digo, meu amigo, por que você mandou demolir isso aqui? Ah, para fazer um novo? Sim. Isso aqui está em bom estado, só basta lixar e pintar. Está corroído, comprometido? Não. Ele precisa só lixar e pintar e está novo. Então, por que vai jogar dinheiro público fora? Então, eu sempre sou cri-cri nisso, então nós estamos olhando o projeto, ajustando para fazer a coisa com a maior e melhor qualidade possível, mas preservando o recurso público. Aqui quero citar aqui a chegada da nossa vice-prefeita Poliana, e agradecer aqui que está me acompanhando, junto com o secretário Jerônimo Rodrigues, secretário de Educação, e nós vamos dar hoje várias ordens de serviço aqui para outras escolas. Já tem várias escolas aqui de Jiquié. Ele que é, eu vou dizer filho de Jiquié, né? Porque nasceu em Aiquara. Do Rio de Contas ali. Atravessou a ponte, né? Na beira, mas ele nasceu lá, mas praticamente se criou aqui. Claro, é verdade. Estudou aqui desde pequeno. Jiquiéense. Jiquiéense. Porque às vezes a gente... Então vamos ter, governador, mais um jiquiense governador? Esse é o terceiro, então? Essa é a fé em Deus. E eu digo assim, ó, eu tenho um orgulho danado. Eu não nasci aqui, mas eu diria fui adotado por Jiquié. Adotado, e essa adoção teve como uma madrinha a minha esposa, Aline, que é filha de Jiquié. E eu carregarei na minha vida o orgulho de, na história da Bahia, na história de Jiquié, nenhum outro governador, nem os que nasceram aqui, fizeram tanto como nós fizemos. É evidente que outros fizeram também, mas olhando o volume de investimento, eu tenho orgulho de carregar isso, mas eu quero ser superado, né? Porque o que é bom da história é isso, né? Outros governadores no passado fizeram, eu superei, e eu quero ser superado pelo próximo governador, e eu tenho absoluta certeza que eu serei pelo filho de Jiquié, aqui, Jerônimo, que é o nosso candidato, porque eu tenho a seguinte concepção, eu acho que a Bahia chegou a hora de ter mais um governador filho do interior da Bahia, filho de uma cidade pequena. Assim como eu nasci numa favela e sei e convivi com as dificuldades da vida, minha mãe ensinava uma frase para os filhos, e que ela repetia também essa frase, muitas vezes vocês já devem ter ouvido ela. A cabeça nossa pensa por onde nossos pés pisaram ou pisam. Quem sempre pisou em tapete acolchoado, em piso de mármore, acha que a vida é isso. Mas quem subiu ladeira, quem desceu o morro, quem passou fome na infância, quem nasceu numa cidade pequena como Aiquara, quem estudou escola pública, de Jiquié, como Jerônimo estudou, sabe a dificuldade. Eu sei a dificuldade que é nascer numa favela, eu sei a dificuldade do que é não ter comida em casa. Várias vezes eu cheguei da escola e perguntava para minha mãe, e aí mãe, o que é que tem para comer? Ela disse, tem um pirão delicioso. Eu perguntava, pirão de quê? Pirão de café. O povo, quando eu falo isso, dá risada. Eu pergunto, quem já tomou pirão de café? E a maioria levanta a mão. Porque era uma comida que os pais, as mães cediam muito, principalmente família muito pobre, quando não tinha comida para dar, porque a farinha molhada enche o bucho, né? E a cafeína dá uma energia danada. Então você toma aquele pirão de café, você parece que bateu um rodízio de 2 horas e não sente fome o resto do dia. Então, só quem, assim como o Lula, só quem passou a necessidade sabe a dor dos outros. Então, eu acredito muito nisso, assim como outros governadores
do estado já foram do interior e fizeram muito pelo interior. Eu acho que chegou a hora da Bahia estar pronta para ter um governador, outro governador do interior. Jequié está pronta para ter outro filho de Jequié, governador da Bahia, da região de Jequié, que nasceu na cidade vizinha, mas se criou e viveu até se tornar adulto aqui na cidade, conhece o nome das ruas, conhece o nome dos colégios, sabe andar, pode soltar ele sozinho aqui, sabe andar em tudo quanto é canto. Não sei se namorou muito na adolescência, mas com certeza conhece cada canto dessa cidade. E meu desejo é que ele vai me superar. E eu acho que ele vai ter todas as condições para isso. Sabe por quê? Porque eu tive que correr, o apelido correria, eu tive que correr sozinho. Porque como o presidente anterior, que golpeou Dilma, e o atual presidente não gostavam do Nordeste, não gostavam da Bahia, eu tive que correr sozinho e fazer muito sozinho. Ele não, com fé em Deus, ele vai ter a correria dobrada, vai ter a ajuda de Lula, e Lula é um apaixonado pela Bahia, com certeza ele vai ajudar. E se o Lula me convidar para qualquer coisa... Está à disposição. Eu estou à disposição e quero ajudar Jequié, onde eu estiver. Se ele me convidar, eu quero continuar ajudando o Jerônimo, continuar ajudando o Jequié, e quero ajudar a transformar essa cidade, a qualidade do povo dessa cidade e da região. Onde eu estiver, eu seria um soldado aqui, ajudando a cidade e ajudando a região. O governador está aqui na 95 FM, nesta manhã de segunda-feira, ao vivo, batendo papo e falando para a Jequié e toda a região. Como o senhor se posiciona diante da mobilização da Polícia Civil, inclusive anúncio de entrega de cargos, especialmente dos delegados e peritos? Segurança Pública. Olha, deixa eu lhe dizer, nós fizemos em dezembro um aumento expressivo de salário para todos os servidores do Estado. Só para você ter uma ideia, eu sei que eu já fui trabalhador, já fui dirigente sindical, então eu já tive do outro lado da mesa durante mais de 15 anos, já fui dirigente sindical. Então sei, tenho consciência que qualquer aumento parece pouco para quem trabalha. Mas como eu estou hoje na função de governador, eu tenho que olhar também quanto custa, né? Então, sabe quanto custou esse aumento que a gente aprovou para o funcionalismo em dezembro, inclusive para a Polícia Civil, para a Polícia Militar? 2 bilhões de reais. Então, esse ano, só esse ano, nós vamos gastar mais com funcionário por conta deste aumento. Vai crescer quanto, governador, com esse aumento que o senhor aprovou em dezembro para praticar esse ano? Vai crescer 2 bilhões de reais a folha. Então, sei que às vezes quem recebe acha pequeno, mas no caso do Estado é um volume gigantesco, que nós só temos capacidade de fazer isso porque nós trouxemos uma gestão muito apertada, muito eficiente. Pra você ter uma ideia, nos meus 7 anos de governo, nós economizamos 8 bilhões de custeio, 8 bilhões. Graças a Deus, ao longo de 7 anos, a Bahia esteve em segundo lugar no Brasil em volume de investimento. Nós só ficamos atrás do estado de São Paulo. E por ter trazido, eu diria, com a mão de ferro, os gastos do Estado, controlando cada centavo, nós hoje podemos suportar este aumento que representa um gasto, um desembolso de 2 bilhões de reais só esse ano. Então, nós fizemos o máximo que podíamos fazer. É evidente que tem pessoas que acham que isso não é o necessário e querem mais. Acho direito, é legítimo, mas não há nenhuma condição e nenhuma hipótese de fazer algo mais esse ano por nenhum segmento de servidor em função deste volume de gasto. Nós temos agora um novo projeto que está na Assembleia para cumprimento do piso salarial, que algumas pessoas do funcionalismo de professores ficaram abaixo do piso. Nós estamos ajustando isso na lei que já está na Assembleia e espero que seja votada essa semana e vai ser pago retroativo aos professores. Mas não temos condições de fazer mais alteração nenhuma em função desse volume. Só essa coisa dos professores, isso vai dar mais de 100 milhões de reais, quase 200 milhões de reais. Então nós estamos já falando de um incremento
de funcionalismo de 2 bilhões e 200 milhões de reais com essa elevação. E eu, é evidente, não acredito, não está ocorrendo, eu não acredito que ninguém entregará seus cargos, suas funções, porque as pessoas têm responsabilidade. Uma coisa é o que o sindicato diz, né? Outra coisa é o que as pessoas responsáveis, que têm compromisso com sua função, sua carreira, vão fazer. E eu não acredito nisso. E vamos continuar trabalhando com seriedade e valorizando o servidor no limite máximo. Esse é meu compromisso desde o primeiro dia de governo. Farei sempre o limite máximo do possível. Agora, eu não posso e não serei irresponsável com as finanças públicas, porque um governador ele tem que se equilibrar, reconhecer e remunerar os servidores, mas tem que manter o hospital funcionando, tem que manter a escola funcionando, tem que cuidar da manutenção das estradas, tem que construir novas delegacias, como nós estamos construindo aqui. Eu vou visitar hoje a Delegacia da Mulher, Delegacia Especializada de Atendimento da Mulher, a DEAN. Nós estamos ampliando, inclusive, o complexo policial daqui. Então, são muitos investimentos e ações que um governo tem que fazer. Então, tem que fazer conta para tudo. E entre essas contas está o investimento em pessoal. E nós fizemos um investimento esse ano, para esse ano, de 2 bilhões e 200 milhões no incremento salarial dos funcionários. Estamos conversando com o governador da Bahia, Rui Costa, aqui na 95 FM, desta manhã de segunda-feira. Já está na hora de esquentar, né, governador? Vamos esquentar. Pois é. Sérgio Monteiro, tem alguma pergunta, governador? Antes de você entrar na parte que você quer esquentar, Sim. só para complementar, governador, o concurso para professores está em andamento? Também um investimento alto para esse ano ainda? Sim, nós faremos o concurso esse ano. São, ao todo, quase 2.000 vagas de professores para esse ano. O concurso será feito esse ano, todo o processo já está em tramitação, será feita a prova esse ano, será feito tudo esse ano, mas a entrada das pessoas será feita em janeiro do ano que vem. Por quê? Por conta da legislação eleitoral. A lei permite que eu faça todo o processo, faça o concurso, deixe tudo pronto, mas eu não posso nomear essas pessoas mais esse ano, mas deixarei tudo pronto para que em janeiro, com fé em Deus, Jerônimo possa fazer a nomeação desses quase 2.000 professores. E nós teremos um concurso também para a Polícia Civil, são mais 1.000 vagas para a Polícia Civil, entre eles agentes e delegados e escrivãos. Serão feito concurso ainda no primeiro semestre e também tudo ficará pronto para em janeiro eles serem nomeados. Mas até dezembro nós estamos colocando a mais na Polícia Militar 2.600 novos policiais, 2.600 pessoas. 1.000 já entram agora em março, que estão concluindo o treinamento, e mais 1.600 iniciam o treinamento agora em março e concluem até o final do ano, também entrando como reforço da Polícia Militar. Ou seja, nós vamos aumentar o ativo da Polícia Militar em 2.600 policiais ainda este ano. Estamos ao vivo na página da 95 FM. Compartilhe aí, 95 FM Oficial. Batendo um papo aqui com o governador da Bahia, Rui Costa, aqui na 95 FM. Governador, aumento dos combustíveis. A gasolina custando aí quase R$ 9,00 o litro na Bahia. E a oposição tem jogado a culpa, acho que a culpa é de Rui. O que você tem a falar sobre isso? Olha, deixa eu lhe dizer, infelizmente, eu recomendo a vocês uma leitura de um livro que eu acabei de ler agora, chamado A Morte da Verdade. E quem está me ouvindo, se quiser ler... O que fala esse livro? Esse livro fala que nos últimos anos, não só no Brasil, no mundo inteiro, se criou realidades paralelas. Sabe aqueles filmes de ficção que a gente já assistiu, às vezes, no cinema, na televisão? Tem um fato, tem uma verdade que aconteceu e tem outras verdades que vivem ou convivem paralelamente a essa verdade. Isso se acentuou na minha comunidade, lá na favela onde eu nasci. Como naquela época não tinha internet, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, você tinha, às vezes, aquela pessoa que ficava na janela, olhando pela fresta da janela, que hora a vizinha chegava, que hora a filha da vizinha... A fofoqueira. A chamada fofoqueira, né? Que espalhava fofoca na rua inteira. Então, no outro dia, sabia que hora
se o cabra chegou tarde da hora, fulano de tal chegou tarde da noite. É com a porta meio aberta. Ou então pela aquela fresta Sim, na janela, sim, olhando. sim. E no outro dia ela tratava de espalhar na rua a fofoca. Mas ela foi substituída pelas redes sociais hoje, pelos grupos de Zap, que espalham calúnias, espalham mentiras, e essas mentiras viram realidades paralelas. Então o cara publica algo em blog, em site, os outros sites, às vezes porque não tem estrutura profissional para checar a matéria, para conferir, outros por má fé, saem reproduzindo isso, e as pessoas que vão lendo, as pessoas acham que aquilo é verdade. Você tem ideia, semanas atrás publicaram assim, o governador vai renunciar ao mandato para ser candidato a deputado federal. Eu vi isso publicado em um sitezinho pequenininho que eu nunca tinha visto na minha vida. Daqui a pouco todos os sites publicaram isso. Eu comecei a receber mensagem no Zap, governador, conte comigo, eu vou fazer sua campanha. Eu digo, pelo amor de Deus, gente, eu não sou candidato, de onde vocês viram isso? Então, ou seja, as pessoas passam a acreditar em qualquer notícia como se aquilo fosse verdade. Por exemplo, o Zap é uma ferramenta extraordinária, mas se tornou, o Zap, o Telegram, numa ferramenta, numa arma muito agressiva e violenta, que é a arma da difusão da mentira e da calúnia. Então, eu recomendo todo cuidado. É importante ter instrumentos como a 95, como rádios, que vai checar a matéria antes, não sai reproduzindo, sai repetindo aqui no rádio o que ouviu falar, o que saiu em algum blog. É o que eu digo sempre. Eu digo sempre aqui, governador, que o importante não é o furo de reportagem, e sim a verdade. Então, meus parabéns por isso, porque todo mundo na ansiedade, às vezes, dá o furo da reportagem, sai replicando uma matéria que não é verdade. E você fica achando que aquilo é verdade, e não é. Aí eu digo o seguinte, alguns jornalistas, Rui, você está criticando a imprensa? Eu digo, não estou criticando a imprensa, o jornalista. Primeiro que isso, na minha opinião, não é a verdadeira imprensa. Porque todo mundo sabe os números dos meus assessores de comunicação. Meu Zap, só para você ter uma ideia, eu tenho aqui no Zap 7.300 pessoas. Eu tenho um telefone de 7.300 pessoas. E tenho, além desses 7.000, tem mais uma cacetada que eu recebo dos grupos que o nego bota meu número. Então as pessoas sabem meu número de telefone do Zap. Tem a facilidade de falar com o governador. Só é mandar uma mensagem, governador, saiu uma notícia aqui, isso é verdade, o senhor pode ser candidato a deputado federal, basta uma mensagem. Por que a pessoa que está num rádio, está num blog, um jornalista, não manda mensagem perguntando se é verdade? Sabe por quê? Porque ele não quer que a matéria dele caia. Porque se ele mandar uma mensagem e eu responder, em hipótese nenhuma isso vai ocorrer, caiu a matéria dele, o furo dele foi embora. Aí, ou para atender o pedido de alguém que fez a ele, bote lá essa matéria, bote essa fofoca lá, para isso render. Se ele checar comigo, vai ver que é mentira, ele vai cair. Então ele não checa, ele publica. Ou não quer se dar o trabalho de checar. Então, infelizmente, as notícias têm se difundido muito na base da mentira, da calúnia, e é impressionante isso. Durante todo o meu governo, e o atual presidente da República se elegeu distribuindo mentira e calúnia. Aqui está a turma da SECOM, da Secretaria de Comunicação. 80% do tempo deles é tomado não para divulgar as ações que a população precisa saber, é tomado para desmentir calúnia que as pessoas plantam. Fake news. Mudou, inverteu, porque a Secretaria de Comunicação no passado, de qualquer governo, era para ajudar a divulgar os fatos positivos. Hoje, o trabalho deles cotidiano, o dia inteiro, é desmentindo os boatos, as mentiras, chamado fake news, que as pessoas espalham. Infelizmente, a internet veio, o Zap veio, o Telegram veio, as ferramentas vieram, trazem muita coisa boa, mas infelizmente trouxe muito esse lado negativo do ser humano, que é a mentira, a calúnia, a fofoca, a difamação das pessoas. E eu passei, inclusive, a processar judicialmente várias pessoas que de forma leviana, mentirosas, expõem nossos nomes em matérias caluniosas. Já ganhei, inclusive, processos judiciais, outros estão tramitando, porque quando ofende a honra minha e da minha família, eu processo todos. Então as pessoas têm que ter responsabilidade pelo que botam no grupo de Zap ou nas suas redes sociais. Eu sempre coloco que atrás do político está a família, né? E isso precisa ser respeitado. Vamos esquentar, né, governador?
esquentar esse bate-papo que nós estamos Vamos lá. de segunda-feira. O que de fato aconteceu aí? Onde o governador Rui Costa errou com esse acontecimento do rompimento aí do vice-governador João Leão? Olha, eu vou falar a minha visão sobre o processo. Sim. E acho que, da minha parte, não houve erro algum. Até janeiro, o governador Jacques Wagner era o nosso candidato. Eu tinha feito uma conversa longa com o João Leão, quase 3 horas de conversa, já em janeiro. E tinha combinado com ele que nós terminaríamos nosso mandato junto. Isso estava ajustado, combinado com ele. Combinei, inclusive, que nós iríamos falar com o presidente Lula e que o Lula havia me convidado numa eventual eleição dele para ajudar no governo. E eu disse, vamos ao Lula e ele vai dizer que ele quer também ajudando o governo federal. E você vai comigo, para a gente... O Lula, evidentemente, não ganhou nada, não pode sinalizar lugar nenhum, mas vai declarar isso. E o presidente Lula declarou para mim, para ele, isso. E estava tudo ajustado, tudo acertado. Quando o Wagner disse, Wagner foi para uma reunião com o Lula, refletiu que o Lula precisava de um Senado forte, porque Lula está muito preocupado, viu, com a eleição de deputado federal, de governador e de senador. Por que ele está preocupado? Porque a Dilma foi eleita e os deputados deram um golpe, os senadores deram um golpe e tiraram a Dilma. Porque é assim que funciona. Na eleição, o cara quer se eleger governador, quer se eleger senador, quer se eleger deputado, o cara fica quietinho, na moita, né? Aí olha assim, quem que é o presidente que está mais forte aqui no meu estado? É fulano de tal. Então eu vou dizer que sou amigo dele, eu vou dizer que não sou adversário dele, eu vou dizer que não vou atrapalhar o governo dele, para o povo votar em mim. Aí depois que o povo vota, o cabra vai lá e derruba a presidenta Dilma. Ou seja, aí trai a confiança do povo e vai lá e derruba a Dilma. Então o Lula está preocupado em eleger em todos os estados deputados, senadores, governadores que ajudem ele a governar. E que o povo tenha muito cuidado com essa turma que na Bíblia diz usar pele de cordeiro, né? Tem passagem bíblica que fala de gente que se esconde para dizer que é um cordeirinho para enganar a população. Então o Lula está muito preocupado com isso. E dialogando com Wagner, Wagner resolveu então ficar no Senado para ajudar o presidente Lula. Nesse momento, conversando com Wagner, Wagner, Lula, a gente resolveu perguntar ao senador Otto se ele gostaria de ser governador. Ele hesitou no primeiro momento, ficou aquela dúvida, mas logo, poucos dias depois, ele sinalizou que preferia também, como Wagner, ficar no Senado, até porque ele disse, acho que chegou o momento também de colocar alguém jovem, alguém com energia sua, Rui. Ele disse, você tem uma energia impressionante que o povo da Bahia admira. E o apelido Correria é a expressão da energia e da vontade de trabalhar que você tem. Então, vamos ver alguém que tem a sua energia, a sua vontade de trabalhar, e eu fico no Senado. Pronto. Dito isso, aí, infelizmente, o PP, que viu a expectativa de eventualmente ter uma hipótese de eu ir ser senador e sentar na cadeira de governador, aí criou uma situação constrangedora, porque ele disse, só tem 2 alternativas, ou você renuncia ao seu mandato para o PP sentar na cadeira, ou tira Otto do Senado. Aí eu digo, me tirar da cadeira de governador, vocês não vão tirar, porque foi o povo da Bahia que me colocou. É natural que o Otto seja candidato à reeleição. Em 2018, deixa eu revelar algo aqui, nós oferecemos ao João Leão o Senado. Nós dissemos a ele, você escolhe, você tem prioridade absoluta para escolher se você quer ser vice ou quer ser senador. Em 2018 eu alertei a ele, olha, leve em conta que em 22 só vai ter uma vaga de senador. Como o mandato de senador é de 8 anos, essa vaga já é ocupada por outro. Então o natural, o normal é que ele seja candidato à reeleição. Tá certo?
Então, leve isso em consideração para você escolher se você quer ser senador ou que você quer ser vice-governador. E deixei ele à vontade para ele escolher. Ele poderia ter sido escolhido em 2018, ser senador, estaria hoje eleito senador, e o mandato dele iria até 2026 como senador. Então foi ele que escolheu, ele que quis ficar na cadeira de vice. Então só deixou duas alternativas, ou eu renunciava ou tirava a Otto. Eu disse, renunciar eu não vou. Otto quer ser senador e é natural que ele seja a reeleição. Aí ele disse, não vou romper. Eu disse, eu só posso lamentar e ficar decepcionado com essa opção, porque nós caminhamos até aqui e eu tenho com ele uma relação pessoal muito afetuosa e eu não, em momento nenhum, vou falar dele pessoalmente, porque eu tenho uma relação de carinho, apenas fico decepcionado pela escolha que ele fez, mas o que é que é de se fazer? Eu segui em frente, bola para frente, e acho que houve nesse processo também uma pressão grande da direção nacional do PP, porque o PP é o partido que está mais abraçado com o Bolsonaro. O senhor disse, inclusive, numa parte do seu raciocínio, governador, em Almadina, que não aceita a faca no pescoço de ninguém, pressão. Então, houve essa pressão? Não, é isso que eu estou lhe dizendo, porque a mim foi colocado a condição para resolver o problema de eu renunciar ao mandato. Deixar o mandato? Ou seja, só teria acordo se eu saísse do mandato. Então, não é possível isso. Isso não é respeitoso. Concorda comigo? Isso não é respeitoso. A mesma coisa, eu lhe digo, olha, tem acordo da gente viver em paz daqui desde que você renunciou ao cargo de radialista da rádio. Isso é respeitoso? Isso não é respeitoso. Então, em função disso, houve um rompimento. Mas eu acredito o seguinte, que houve também uma pressão da direção nacional do PP, só para o povo saber, quem é o presidente de honra do PP no Brasil? É o chefe da Casa Civil, é o ministro-chefe de Bolsonaro. Ciro Nogueira. Então ele está abraçado, um abraço muito apertado com o presidente Bolsonaro. E eu acho que teve influência do Bolsonaro, acho que teve influência da direção nacional do PP. Outro que tem uma influência grande é o presidente da Câmara, esse que controla o orçamento secreto, essa coisa nefasta, triste para o Brasil, que é o Lira, que é o presidente da Câmara, que também eu acho que teve influência. O senhor poderia explicar esse orçamento secreto? Porque fala, às vezes o ouvinte não entende, não sabe o que é que funciona, como funciona isso aí, Guilherme? Olha, isso na minha opinião, é um escândalo que não tem nenhum país desenvolvido do mundo tem essa... Não tem transparência aí. Não tem transparência, é 20 bilhões de reais. 20 bi. Onde eles decidem para onde vai sem saber quem indicou, para onde está indo. É no escuro. Completamente. Isso nunca existiu no Brasil. É um escândalo. Eu acho isso um escândalo. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Tem decisão, inclusive, do Tribunal de Contas, decisão do STF, que essa queda de braço está. Mas o que eu acho que aconteceu, o Bolsonaro, por ser incapaz de governar, a Câmara dos Deputados, o Congresso, capturou o orçamento federal para transformar nesse orçamento secreto. Ou seja, não existe vazio na política. Quando alguém que deveria ocupar função não ocupa, alguém ocupa no lugar dele. Então, já que o presidente não governa, a Câmara dos Deputados puxou para si 20 bilhões de reais e decide onde vai botar esse dinheiro. Às vezes esse dinheiro aparece em um calçamento numa cidade, numa obra na cidade, e tem muita investigação sendo feita, porque aí tem... Eu não sou órgão de investigação, quem quiser que vá investigar, mas tem muita ruído nisso aí, tem muito processo de apuração judicial disso, de eventuais erros de uso, ou desvios, ou de empresas, às vezes ligadas a parlamentares, fazendo obras, enfim. Isso tem, embaixo desse angu tem muito problema, mas eu acho que teve influência do governo federal e dos líderes nacionais do PP para que houvesse o rompimento, porque a Bahia é o 4º colégio eleitoral e Bolsonaro quer porque quer continuar não fazer nada no Brasil e a Câmara dos Deputados, a sua maioria, quer porque quer controlar 20 bilhões, 40 bilhões de recursos dessa forma. Então, para mim isso é página virada. Consciência tranquila. Consciência absolutamente tranquila, página virada. Minha mãe, eu gosto de repetir muito o ensinamento da minha mãe. Ela dizia sempre o seguinte: foque a energia nas coisas boas, nas coisas positivas.
não dê muita atenção às coisas negativas. Na sua caminhada na vida, ela dizia assim, carregue sempre 2 valores. O valor da humildade, sempre calce a sandália da humildade, nunca esquecendo de onde você veio, que com humildade você vai muito mais longe na vida. Ela dizia isso para os 4 filhos. E o outro valor, a outra virtude que ela sempre recomendava aos filhos, é a virtude da gratidão. Ela sempre dizia, agradeça sempre ao longo da sua vida todas as pessoas que estenderam a mão para você, ajudaram você na caminhada. E ao mesmo tempo ela dizia, ao longo da caminhada você vai encontrar pessoas que você vai acreditar, vai apostar e que eventualmente vão lhe decepcionar. Mas isso faz parte da vida, não dê muita atenção não, foque nas coisas boas, concentre sua energia nisso. E eu sigo o conselho dela, eu não gasto energia com essas coisas negativas. Para mim isso já passou, já é página virada, minha energia está para o hospital que eu vou inaugurar hoje, minha energia está para as obras que a gente vai fazer em Jequié, para as escolas que nós estamos ampliando. Então minha energia está para isso. E minha energia esse ano, que é um ano eleitoral, está para que a Bahia e o Brasil entre no rumo certo e que a gente não permita retrocesso e tire a Bahia e o Brasil dessa situação, né? Ninguém suporta mais tanto desemprego, o desemprego passou de 14%, ninguém suporta mais tanta fome, está tudo caro, as pessoas estão passando fome, a fome voltou para o Brasil, a pobreza voltou a aumentar, então ninguém suporta mais isso, a gasolina quase R$9. Aí o presidente da República pega, como ele não é responsável por nada, ele sempre tem que arrumar um bode expiatório para a incompetência dele, ele tentou jogar a culpa nos governadores do preço da gasolina. Só que o imposto está congelado desde o ano passado. ICMS está congelado desde o ano passado. E a gasolina parou de subir? Não. Então, ou seja, aquilo que ele tentou enganar o povo, ele foi desmoralizado. Porque os governadores tomaram a decisão de congelar e o gasolina continuou disparando. Então eu lembro, acho que tinha gente que reclamava da Dilma que a gasolina era R$2,37. Mas esse imposto sempre existiu. Sempre existiu, e ele é um percentual do valor. Então eu digo sempre, só para explicar para as pessoas, se a gasolina hoje custasse R$1, vamos supor, a gasolina custa R$1, quanto é de imposto? Seria 27 centavos. Se a gasolina custasse R$2, quanto é de imposto? 54 centavos. Então, infelizmente é o que eu falei, a mentira às vezes é repetida muitas vezes para enrolar as pessoas. Então hoje ele está desmoralizado. Por que a gasolina está tão cara no Brasil? Porque o governo federal resolveu garantir altos lucros para os acionistas da Petrobras e para os investidores internacionais. Eles botaram, na época de Dilma não era assim, na época de Lula não era assim, a paridade com o dólar. Ou seja, a gasolina tem que ter a mesma variação do dólar. Como o dólar disparou, a gasolina disparou. E qual era a outra forma de fazer? Por que eles vincularam? Porque eles fecharam refinarias. Por exemplo, a refinaria da Bahia, que agora foi vendida, eles privatizaram, antes de ser vendida, ela operava com 50% da capacidade, 40% da capacidade. Ou seja, você podia produzir 100 mil litros e só produzia 40 mil. E importava o resto em dólar. Óbvio que vai ficar mais caro. Se eu posso produzir 100 mil litros, por que eu só vou produzir 40? Então, infelizmente, eles destruíram a Petrobras, privatizaram, fecharam unidades de fertilizantes. O Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, hoje passa por um problema, porque com a guerra da Rússia, a Rússia é um dos maiores produtores do mundo de fertilizantes. Então, com a guerra da Rússia, a Rússia parou de fornecer boa parte dos fertilizantes para o mundo. Está tendo dificuldade de fornecimento por conta da guerra. E isso fez faltar fertilizante no Brasil. E as fábricas de fertilizante do Brasil, eles fecharam. Então é um governo desastroso, que isso, faltou fertilizante, produz menos comida, a comida vai aumentar.
Então esse é o ciclo vicioso, ou seja, fecha a refinaria, falta gasolina, importa, o preço aumenta. Falta fertilizante, portanto a produção cai, o preço do alimento sobe. Não é difícil entender, é como efeito dominó. Você derrubou a primeira pedrinha do dominó, as outras pedras caem em sequência. A economia é assim, e é por isso que o preço da gasolina está tão alto. Estamos batendo um papo com o governador da Bahia, Rui Costa, sabido da sua correria, né, que vai ainda dar uma volta na cidade. Mas você disse que é esquentado, até agora não Pois é, daqui a pouquinho vamos falar se vai ter São João na Bahia. O povo está querendo dançar o forró, né? O governador fala já já. Governador, o prefeito de Jequié, Zé Cocá, ele decidiu seguir aí o caminho de João Leão, né? Eu vejo que o senhor está aqui hoje ao lado da vice-prefeita Poliana Leão. E o Cocá está seguindo aí os passos do vice-governador João Leão, que está... O João Leão disse aqui que agora ele é o bonitão de Neto. Né? Como que fica essa situação? Como o senhor avalia essa tomada de decisão? E como fica Jequié? O povo está preocupado com Jequié. O governador vai continuar trazendo os investimentos? Vai haver retaliação? O senhor convidou o prefeito Zé Cocá para lhe acompanhar hoje aí nessas inaugurações? Olha, deixa eu primeiro dizer ao povo de Jequié, como eu disse aqui, eu não nasci aqui, mas me considero filho adotado de Jequié, cuja madrinha é minha esposa. E eu quero só reafirmar meu compromisso, nosso compromisso com a cidade de Jequié, com a região e com a Bahia. Eu faço obras e realizo obra em todas as cidades da Bahia, independente da filiação do prefeito. O povo olha para Salvador e diz, pô, ali tem muita obra. Eu posso lhe garantir que a grande maioria, quase a totalidade das obras feitas em Salvador são do governo do estado da Bahia. Assim como em Feira, como em outras cidades, como em Jequié. Então, e eu continuarei trabalhando até o último. Eu já anunciei várias obras aqui. Hoje vou assinar novas licitações, novas obras de serviço para Jequié. Continuarei trabalhando até o último dia do meu mandato por Jequié e pela Bahia, por todas as cidades. E essa cidade que me acolheu, que é a cidade da minha esposa, eu continuarei dedicando toda a atenção. E tenho certeza, como eu já disse aqui, que o filho de Jequié, que nasceu em Aiquara, mas se mudou para aqui pequenininho e cresceu aqui, viveu aqui, vai fazer o dobro, porque ele vai ter Lula para ajudá-lo. Então, quero tranquilizar o povo de Jequié que vocês têm um governador adotivo, por paixão, por gostar daqui, e como madrinha a minha esposa, e vão ter um filho legítimo que vai fazer junto com Lula muito por Jequié. E aonde eu estiver em janeiro de 2022, em qualquer função pública, ou mesmo sem função pública, eu puder fazer por Jequié e pela região, farei. Então, nós não trabalhamos com esse espírito. Quem, historicamente, no passado e no presente, faz retaliação, são eles. E aí cito. Só para você que está me ouvindo aí da região de Jequié, você sabia que durante toda a pandemia, para ter recursos federais, que é obrigação, não é favor, para cuidar da saúde, da UTI das pessoas, eu tive que ir à Justiça Federal, entrei com ação no Supremo Tribunal Federal. Para quê? Para obrigar o presidente da República e seus aliados a mandar recursos, que não é favor, é obrigação, para manter as UTIs na Bahia. E ganhei ação no Supremo Tribunal Federal, porque ele suspendeu o envio de recursos. Então, essa é uma prática de Bolsonaro e dos seus aliados, todos na Bahia tem essa prática. A nossa prática, a prática de Lula, sempre foi a de abrir as ações de governo para todos os prefeitos e prefeitas do Brasil, diferente do que acontece hoje. Na época, Lula fazia assim, vou construir creche, disponibilizou 6.000 creches, está aberto o edital, o prefeito que quiser se inscreve pela internet. Tá, vamos construir posto de saúde, está aberto na internet, o prefeito que quiser se inscreve. Casa, quem quiser construir casa se inscreve no site da casa. Como é que é hoje? É tudo escondido no baixo do pano, na chantagem política, na ameaça, no constrangimento. Então, essa época na Bahia não vai voltar. Com fé em Deus, isso não vai voltar. E nós vamos tirar essa prática do governo federal. É por isso que nós estamos trabalhando. Então, como eu disse, eu não gasto energia com coisa negativa.
as decepções, às vezes, da vida ficam no passado e eu deixo isso de lado. Vamos seguir, vamos cuidar de Jequié, vamos cuidar da Bahia. E eu quero me manter assim, alegre, feliz. E hoje mais ainda, porque eu tive a notícia boa da inauguração do hospital. Está bombando. Eu já recebi de ontem para hoje mensagens do país inteiro, que quando eu publiquei no meu Instagram, no meu Facebook, a foto do hospital, eu recebi mensagem do país inteiro. Governador, que coisa bonita é essa? Belíssima ideia, acolhedora, muitos elogios. Então, o Hospital de Jequié aqui da criança vai ser conhecido no Brasil inteiro pela beleza, pela estética, e com certeza haverá de ganhar prêmio de arquitetura aí, Brasil afora. Então, eu estou muito alegre com isso, estou muito alegre pela mensagem que minha filha, eu já li aqui no início da entrevista, me passou ontem, falando do orgulho dela, que minha netinha viu a foto do hospital e disse que se ficar dodói quer vir para esse hospital. E estou feliz pela pesquisa que saiu hoje, né? Jerônimo nem foi lançado oficialmente. Quinta-feira, dia 31, às 15 horas, eu convido vocês da imprensa, convido os deputados, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, convido a todos para estarem em Salvador, lá na Paralela, 15 horas, quinta-feira, dia 31, o Lula vai estar na Bahia para lançar a candidatura de Jerônimo governador e Otto senador. Então ele nem começou, nem foi lançado formalmente, e hoje saiu uma pesquisa que quando vincula o nome de Jerônimo ao meu nome e ao nome de Lula, ele já está com 33%, ficando atrás apenas 8 pontos do outro candidato. Qual é a grande diferença? E aí, por isso, minha alegria. Em março de 2014, vocês estão lembrados, eu estive aqui na rádio. Sim. Em março de 2014, eu tinha 2%. 2%. E o outro candidato tinha 68%. Quando eu chegava num lugar e dizia, eu vou ganhar a eleição em primeiro turno, eu percebia que alguns jornalistas, radialistas, davam risada. Como é que você vai ganhar, cara? Você tem 2%, o cara tem 68%. E eu disse, tem uma diferença. Quando você faz pesquisa, preste atenção. Eu dizia em 2014, quando você pergunta, quem conhece tal candidato? 99% diz, conheço. Quando perguntava, quem conhece Rui Costa? 72% dizia, não conheço. Então eu dizia, olha, se eu tenho 2, com 72% dizendo que não conhece, quando o povo me conhecer, vai gostar e vai votar. E aconteceu isso, o povo me conheceu, gostou, eu ganhei a eleição no primeiro turno. Hoje, o outro candidato, 99% diz que conhece. Jerônimo, 70% diz que não conhece ele. E ele já está com 33%, apenas 8% atrás. Quando o resto dos 70% conhecer, ele vai ganhar a eleição no primeiro turno, eu tenho convicção disso, porque o povo da Bahia não vai bobear, não vai votar nem deputado, nem governador, nem senador que vai atrapalhar Lula. O povo não tem tempo mais a perder, o povo já está sofrendo demais, e essa esperança que o povo tem no Lula não pode ser frustrada com o governador e presidente e deputado e atrapalhando o governo. Sei que às vezes nesse período eleitoral eu faço questão de dizer isso aqui, porque outro dia eu ouvi uma entrevista do outro candidato que disse assim, não, eu não sou inimigo do Lula, eu não vou atrapalhar o Lula. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que o povo, a esperança do povo é o Lula. Então ele está tentando dizer assim, puxar o voto que é do Lula. E eu tenho que esclarecer o povo, e vou esclarecer. Por exemplo, eu era governador, ele na época era prefeito. O metrô ficou pronto, a linha do metrô ficou pronto, o trem rodando lá em cima. E o povo não podia usar o metrô. Por que não podia usar, governador? Porque não tinha passarela de acesso ao metrô. E por que o senhor não construiu, governador, a passarela do metrô? Porque o prefeito da cidade atrasou 1 ano, 12 meses para me dar um alvará para fazer a obra. Imagine um negócio desse. Você é prefeito da cidade, o governador quer fazer uma obra, aí você, na pirraça, para matracar, você segura o alvará 12 meses. Eu tive que ameaçar entrar na justiça para poder liberar o alvará. Porque já tinha 1 ano a obra pronta, o trem rodando, e o povo não conseguia subir na estação para pegar o metrô. Agora você imagine se esse cara virasse governador, o Lula quer fazer alguma coisa aqui, ele vai ficar pirraçando 1 ano para não vir? Então não é possível isso. Assim como eleger um deputado, seja estadual ou federal,
que vai atrapalhar o Lula, então nós temos que ter a consciência e que se a nossa esperança está voltada para um governo do Lula, a gente tem que dar as condições para ele fazer pela Bahia, tem que dar as condições que ele possa fazer pelo Brasil. Então essa é a minha convicção e a minha alegria aqui de estar com o Jerônimo já com 33% e aqui a nossa vice, que ela é a nossa representante maior aqui, junto com o deputado Euclides, que é de Jequié, e a minha esposa, que é filha daqui, pode ter absoluta certeza que Jequié continuará tendo a máxima atenção e eu vou manter esse volume de investimento, esse ritmo, porque eu quero, como disse, me orgulho de ser na história da Bahia o que mais fez por Jequié e eu não vou deixar a peteca cair. Se eu puder ampliar isso até dezembro, eu vou ampliar e até para aumentar o desafio de Jerônimo, porque ele vai ter que suar muito para me superar no que eu fiz, vou aumentar a diferença. Aquele time está ganhando 5-0, quer fazer 6 para poder ter vantagem de gol. Então eu vou, se eu puder fazer mais até dezembro, vou para aumentar a dificuldade dele em me superar no governo. E o São João, governador? Vamos dançar forró esse ano? Rapaz, eu estou esperançoso, eu estou confiante que vai dar tudo certo. Eu, inclusive, retirei a limitação de público, então está liberado a presença de público. É evidente que nós olhamos não só para a Bahia, nós olhamos não só para o Brasil. Eu, por obrigação, tenho que olhar para o mundo inteiro o que está acontecendo. Eu, por exemplo, tenho um orgulho, viu? Quero dizer ao povo de que o Brasil tem 27 unidades da federação, tem 27 estados. A Bahia, graças a Deus, é o segundo estado com menor número de mortes do Brasil. O estado com menor número de mortes proporcional é o Maranhão e o segundo estado com menor número de mortes é a Bahia. Por que a Bahia teve tão poucas mortes de Covid? Porque a gente sempre tratou com muita seriedade, com muito rigor isso, porque cada vida humana vale muito. Então, eu tenho todo o cuidado. Então, hoje está liberado o público, eu estou esperançoso que vai ter São João, mas ao mesmo tempo eu estou de olho, sabe aquele ditado, um olho na missa, outro no padre? Então, eu estou de olho do que está acontecendo na Europa. Infelizmente, na Europa e na China, tem uma nova variante e que voltou a subir o número de casos na Europa e na China. Então, do mesmo jeito que eu estou esperançoso, mas eu estou preocupado porque se essa variante vem para aqui, será que ela vai provocar aumento de casos no Brasil também ou não? Então, a princípio, eu diria que vai ter São João, mas nós temos que continuar monitorando o número de casos, o número de internados. Se o número de casos não subir, vai ter São João na Bahia. Então, e se o número de internados não subir, vai ter São João na Bahia. Nós, inclusive, já estamos preparando. Eu já autorizei que o governo do estado prepare uma ação junto aos municípios para ajudar os municípios a realizar São João. Então, eu diria que no mês de abril, nós vamos poder, com mais convicção, afirmar isso. Porque a gente vai estar com, eu diria, passou 30 dias da contaminação da Europa e da China, para ver se nesses próximos 30 dias a doença chegará, nessa nova variante, chegará ao Brasil com essa força ou não. Que às vezes não chega com a mesma força em todos os países. Então hoje eu diria que a maior probabilidade é de ter o São João. Nós já estamos organizando por parte do governo do estado o São João, mas eu vou bater o martelo mesmo no mês de abril. Mas para isso, se você quer dançar um forrozinho, você que está me ouvindo, toma a vacinazinha no braço, não dói, não faz mal. Graça. É de graça, eu já tomei 3 doses, então... graças a Deus, até hoje eu não tive Covid. Minha esposa até teve Covid 2 vezes já e eu não tive. Da última vez, ela, antes de fazer o exame, que ela descobriu que estava pela segunda vez, ela tinha me dado um beijo. E quando a menina chegou para fazer, eu estava saindo para trabalhar, aí deu um beijo nela. E ela foi fazer o exame. Quando saiu o resultado, ela estava positiva. Eu disse, pronto, dessa vez eu não escapo. Dessa vez eu não escapo. Mas, felizmente, mesmo com um beijo, eu não peguei. Fiz exame no mesmo dia, fiz exame 2 dias depois, 3 dias depois. Eu até, nesses 3 ou 4 dias depois que eu dei o beijo, eu fiquei em casa, despachando de casa, porque eu fiquei com receio de, mesmo o resultado estando negativo, pode ser que o vírus tivesse incubado e fosse aparecer. Eu disse, para não contaminar ninguém, eu vou ficar em casa.
Mas passou 3, 4 dias... O vírus só ficou comigo na correria. O vírus não pegou a correria, não fui mais rápido que ele e não pegou não. Mas eu acredito que sim, nós vamos dançar um forrozinho, mas nos ajude, você que está aí sintonizado na 95, nos ajude, toma vacina para aumentar a chance aí de ter o São João, o São Pedro. Toma vacina que a gente bota esse vírus para correr. A turma de Amargosa pedindo aqui, pede o governador mandar um alô aí, estamos com Jerônimo, Amargosa lá. A turma de Amargosa, nosso amigo Júlio, prefeito, e lá nós inauguramos um hospital, agora instalou o tomógrafo no hospital, ele continua os investimentos em saúde, nós estamos construindo 2 escolas lá, uma está em obra, infelizmente a outra, o proprietário do terreno, o proprietário não, na verdade o terreno estava lá abandonado, pertencia a uma associação, eles ingressaram na justiça, conseguiram eliminar e até agora a gente não conseguiu iniciar a obra, estamos tentando agora ver se a gente consegue mudar a decisão judicial para iniciar a obra da escola, além de outras obras ali no Vale de Iquiriçá, que ali também tiveram várias casas destruídas e nós estamos assinando os convênios, como na cidade de Iquiriçá, de Ubaíra, nós estamos fazendo investimento para reconstruir as casas que foram perdidas com a chuva, reconstruir as estradas que foram perdidas. Estamos aqui com o deputado Jorge Sola, deputado federal, o deputado Bira Coroa, que chegaram aqui no estúdio também. Você chegou mais alguém? Estou vendo os dois aqui. E além da nossa vice-prefeita e do secretário Jerônimo. Pois é, governador, o senhor sabe que falou na 95 FM e agora todo mundo ficou sabendo, né? É a maior audiência do sul e sudoeste da Bahia. Há 36 anos. Aqui é uma guerra boa, parece um Bavi, né? Agora... É 95 vezes 93, 93 vezes 95. Mas essa guerra, eu tenho a seguinte opinião. Eu sempre disse o seguinte, o que tornaria o futebol baiano mais forte são os 2 times que estarem fortes. O Vitória despencou e está arrastando o Bahia. Não, é assim que funciona, porque onde é que você tem futebol mais forte? É quando você tem 2, 3 times fortes, rivalidade. Olha o futebol de São Paulo como é forte. Você tem vários times fortes. Né? O futebol do Rio era mais forte, caiu muito, hoje só tem o Flamengo, o resto despencou. Em Minas tinha Cruzeiro e Atlético, hoje só tem o Atlético. Então, no mundo inteiro, quando você tem 2, 3 times fortes, o futebol é forte. Na comunicação não é diferente, né? Quando você tem uma disputa, aquece, todo mundo fica querendo saber quem tem mais audiência, liga em uma, liga na outra, e termina um ajudando o outro, né? Essa concorrência melhora a audiência dos 2. Então é uma audiência bonita, salutar, e de fato são as 2 rádios de maior aqui audiência. Até o número é maior, né? Governador, em nome da direção da rádio, doutor Borges, Fabrício Borges, lhe agradecendo pela sua presença aqui hoje no estúdio da 95 FM e o jornalismo aqui da rádio sempre à disposição. Agradecemos a sua presença e com a mensagem o governador da Bahia, Rui Costa, deixa a Jequié e toda a região. Olha, a mensagem de esperança, a mensagem de paz, de serenidade e a mensagem do trabalho, de quem gosta de cuidar de gente, de quem se emociona. Eu me emociono muito toda vez que eu falo de gente, do cuidado, porque eu sou uma pessoa muito família. A presença do meu pai e de minha mãe na minha alma, no meu coração, na minha memória, são muito fortes. Eu digo, e eu peço isso por onde eu passo, eu peço sempre que a família se abrace. Eu acredito muito que uma sociedade do bem se faz na base familiar. Famílias sólidas, famílias de carinho, de afeto, os filhos tendem a seguir o caminho do bem, o caminho correto. Infelizmente, a regra é que famílias desagregadas provocam, às vezes, filhos que seguem um caminho errado. É evidente que isso não é universal, mas se você vai olhar crianças e adolescentes que têm problemas de comportamento, quando você olhar, o problema, na verdade, está na família, não está só nele. São, às vezes, exemplos que nos alegra. Eu tive a semana passada na cidade de Tapiramutá, me emocionou muito. Eu cheguei, enchi os olhos de lágrimas. Eu já tinha recebido o prefeito em audiência, mas ele não tinha falado da vida dele. E ele, quando eu cheguei na cidade, ele entrou no carro, ele disse que ele
estava com os olhos cheios d'água. Eu disse, você está emocionado? Ele disse, estou. Ele me começou a contar no carro a história da vida dele. Ele disse, eu não conheci meu pai nem minha mãe. Eu disse, por quê? Morreram cedo? Ele disse, não, que eu fui largado no lixo. Uma mulher me encontrou no lixo e me levou para criar, depois comunicou ao juiz que tinha me pego no lixo. Só que essa mulher morreu quando eu tinha 3 anos de idade. E era uma pessoa que vivia sozinha, era uma viúva, já não tinha filhos. E quando ela morreu, eu fiquei de novo na rua, sozinho, sem ter ninguém. E fui adotado por um casal, que esse casal também morreu cedo, eu tinha 8, 9 anos. E de novo fiquei sozinho. Até que uma mulher da zona rural, ele me apresentou a senhora depois, foi ela que terminou de me criar, governador. E para minha sorte, na minha vida, as pessoas que me adotaram para me ajudar a me criar, transferiram para mim valores e sentimentos, e sempre recebi carinho dessas pessoas. E todas elas diziam, você tem que estudar, você tem que estudar. Você vai ser alguém na vida estudando. E ele disse, eu já tenho uma formatura e estou concluindo a 2ª formatura, governador, em Direito. E agora, aí ele encheu os olhos de lágrimas e disse, eu agora sou prefeito da cidade onde eu fui largado no lixo. Então, uma história bonita de superação, de determinação, de uma história de que tem a mão de Deus. Então, eu acredito nisso e por isso, por onde eu passo, eu peço que você que está me ouvindo, abraça a sua família, cuide do filho, cuida do neto. Eu muitas vezes peço, inclusive, para as pessoas cuidarem dos graúdos. Porque tem gente que diz, o governador está pedindo só para cuidar dos pequenininhos. Os pequenininhos não vão longe, né? Os graúdos não, os graúdos andam longe e todo dia pode ter certeza que no pé do ouvido do seu filho, do seu neto, vai ter alguém buzinando coisa ruim. Vai ter alguém tentando levar ele para o caminho errado. E a presença do pai, da mãe, da avó, da família é fundamental para manter esse menino no caminho do bem, essa menina no caminho do bem. Então, é o que eu acredito e é o pedido que eu deixo aqui para todos que estão ouvindo aqui a 95 de Jiquié, da região, do Vale de Quiriçá, é que mantenha esse valor da fé em Deus, do amor à família e foque sempre, como minha mãe me ensinou, nas coisas boas. Foque sua energia, sua atenção nas coisas boas. As coisas negativas, as decepções, vá deixando de lado e olhando para frente, que a vida continua e a gente tem que concluir nossa existência da Terra aqui fazendo coisa boa, tendo prática boa. E Deus analisa quem fizer prática errada e a nós cabe fazer só o que é o bem para o próximo. Eu quero mais uma vez registrar aqui, estou aqui ao meu lado, o secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues, a nossa vice-prefeita, lhe agradecer aqui pelo carinho, pela recepção, o deputado Solo, o deputado Bira, e como a rádio já vi que chegou em Amargosa, está chegando nos 4 cantos, então bota aí na sua agenda, você que é vereador, vice-prefeito, prefeito, ex-prefeito, líder político, quinta-feira, dia 31, 15 horas, o Lula está na Bahia para lançar Jerônimo, governador, e Otto, senador. Mirante. Pega a mensagem. O vereador Jobson Silva esteve com o senhor lá em Conquista entregando uma série de pedidos, está lá acompanhando também. Exatamente. Jerônimo, dá uma alôzinha, você que é filho de Jiquié aqui, deixa uma mensagem aí, Jerônimo. O secretário de Educação aqui na 95 FM, bom dia. Prazer muito grande estar aqui, Elton, Sérgio, um abraço na direção da rádio. É sempre gratificante estar na região. A gente estava essa semana em Gombugi, tivemos em Itamari, ontem em Jitaúna, hoje em Jequié, o governador vai estar amanhã conosco aí em Gandu. Então assim, a região inteira sendo bem recebida, mas também recebendo tanto a gente, a comitiva nossa toda, naturalmente recebendo recursos para obras de saneamento, de estradas, de escolas, de saúde. Então é uma pauta estratégica importante, essa que o governador Costa tem fazendo no estado da Bahia, em especial aqui em Jequié, na região. A mensagem do secretário de Educação, aproveitando, está falando aqui para toda a região, Geraldo. Aproveita, Geraldo, fala aqui as escolas que nós estamos fazendo obra. Hoje, só hoje, governador, o senhor vai dar educação. 3 ordens de serviços, 3 são 10 milhões, só hoje. Pra você ver que a correria não para. Nós já entregamos uma escola nova aqui, que é a CPM. No ato da entrega ele já mandou fazer uma ampliação de salas. O Polivalente, que é o estadual hoje, recebeu aí recursos e está em obra
para cobertura de quadra, campo society, auditório, refeitório. Hoje, a Maim vai receber, a Luiz Viana, então, mais 10 milhões para ampliação e modernização de obras em escolas, só em escolas, fora as obras que ele comentou aqui com você. Investimento em educação em todo o estado, né? 3 bi e meio em todos os municípios nós estamos com uma ação, seja uma escola nova, seja uma modernização, uma ampliação, fora concurso público, fora equipamentos de laboratórios, os programas na pandemia, a gente não deixou barato. O governador autorizou, determinou que nós fechássemos as escolas por conta da pandemia, mas aí veio, você lembra, dei até entrevista com você aqui, foi o Vale Alimentação, Bolsa Presença, Educar para Trabalhar, que as pessoas estão bem cientes disso. Então, assim, nós não paramos hora nenhuma, laboratórios, é importante para a gente ter essa marca forte da educação com qualidade. Isso reflete o que eu sofri. Vocês sabem que eu nasci em Palmeirinha, não era nem cidade, né? A Palmeirinha não é cidade, é um povoado agora. Quando eu nasci era zona rural. E tive que atravessar a ponte para vir estudar em Jequié, com 9 anos. Por quê? Porque não tinha uma escola de qualidade com a oferta do ensino médio, com a oferta na época do Fundamental 1 e 2, que é o ginásio. E vim para aqui, estudei no Anísio Teixeira, Colégio Municipal no Jequiézinho, depois fui ao Polivalente, na época, hoje é o estadual, e depois vim para o IERP, hoje o CEP, Regis Pacheco. Bom, é fundamental que essa ação com a educação tenha essa simbologia das pessoas poderem ter oportunidade em Tambari, uma escola nova, Apuarema, uma escola nova, Dariumeira, escola nova. Mas não é um prédio simples, né, como a gente está acostumado a ver. É uma escola que tem laboratórios, que tem um refeitório bonita, né, bacana, que orgulha. E essa conversa de ficar comparando com escola particular, isso é coisa do passado, com certeza. As escolas públicas têm que ter uma marca própria. E essa marca a gente está dando, está implementando, assim como o hospital. Eu lembro muito bem, quando a gente falava no Prado Valadares, era um sofrimento. A gente já vinha com a marca preocupante. Olha, o Prado Valadares era assim, o Clériston Andrade em Feira de Santana. E hoje a gente chega, olha aquele negócio ali. Hoje, eu fui lá ontem de tarde ver o Prado Valadares e vi aquele equipamento do lado ali. É claro que não é só aquilo, a imagem é uma coisa bacana, mas é lá dentro, é o serviço. Você imagina o que é a oportunidade de pais e mães que têm filhos, crianças, não terem a oportunidade de ter um bom tratamento. É um prédio físico, ali, eu estou falando de 60 milhões, juntando a obra e os equipamentos, mas é um serviço, é a manutenção posterior, médicos de qualidade, então, e é para Jequié e região, então isso tem que espalhar, expandir isso para outros cantos. Essa é uma marca forte que nós temos que dar continuidade. A educação é o caminho para o sucesso, como o governador Costa sempre coloca, né? Olha, ele tem comentado bastante dessa forma. Um calçamento é muito importante, sai da poeira, tira da lama. Um saneamento é importante, mas a transformação vem junto com isso. Você tem que morar numa rua boa, mas se não tiver educação, a gente não tem capacidade de dar o salto na renda, nas condições de vida, no pensamento, nas coisas boas que a gente pode produzir. Preparado para esse novo desafio, João? Com a companhia dessa, com Wagner, com Lula, com Rui, com esses deputados, com prefeitos e prefeitas animando a gente, estão tendo bons exemplos, é claro, a gente tem que aprender muito. A humildade que o governador fala é isso. O governador entrou e aprendeu muito, deu vários saltos. Tinha meta, queria sabe onde quer chegar, e o ensinamento, a estrada está pronta. Você sabe qual é o desafio, né? O Wagner, quando entrou, ele entrou trazendo uma marca nova na política, de diálogo, de democracia, sem perseguição, mas trouxe aquelas políticas públicas, de interiorizar as políticas de estradas, de hospitais. E o governador Rui Costa teve que se virar no aspecto de querer fazer melhor, mas não era uma disputa baixa, pequena. Pessoal, uma missão é essa, e a Bahia espera isso. Agora, o desafio é grande, e ele está botando uma tinta mais forte para que a gente possa dar continuidade, garantir de que as coisas iniciadas por ele vão ter a continuidade. Então é isso que a gente quer. Ok, tá bom. Muito obrigado pela participação de Jerônimo. Vamos ter outras oportunidades, né? Ouvir também aqui a